Porque muita gente não fala de Jesus, porque ela não tem experiência nenhuma com Deus. A Bíblia diz que o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Porque uma pessoa não fala do amor de Cristo? Porque ela não teve a experiência. Mas Paulo quis ir ouvir a Pedro. Gálatas capítulo 1, do versículo 18 em diante. Leia comigo, diz assim as Escrituras Sagradas. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Algumas versões vai estar escrito Cefas, mas trata-se de Pedro. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Verso 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ele está dizendo que eles não o conheciam pessoalmente, todos que eram da Judéia. Continue lendo comigo, por favor. Verso 23. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Verso 24 e último. E glorificavam a Deus a respeito de mim. A notícia que eles tinham de Paulo era apenas que ele era o perseguidor. Ele era aquele que perseguia os cristãos. Só que agora, eles estavam tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente Paulo, só que agora transformado como um cristão. De perseguidor, ele agora passa a ser perseguido. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção e trabalhar em cima disso, porque Paulo diz que ele foi para conhecer Pedro, e com Pedro ficou 15 dias em sua casa. Me chamou a atenção porque o que te faz procurar alguém pela sua fé? O que te faz ir a um lugar, ouvir alguém que sobre ela está uma unção? Porque pessoas, elas vão a determinados lugares. Eu me lembro que um dia eu me desloquei da minha casa, fui para o Ibirapuera participar de uma conferência de 4 dias. O que me leva a um lugar para ouvir alguém? O mesmo que levou Paulo a ir ao encontro de Pedro. E essa indagação ficou em meu coração durante toda a semana, porque Deus estava me trazendo uma palavra revelada. E quando eu fui olhar o texto de maneira mais adequada, Deus me alertou. Porque o que faz uma pessoa se tornar alguém que tenha algo para transmitir é a experiência que ela tem com Cristo. A tua experiência que você tem com Cristo vai fazer com que pessoas vá ao teu encontro para ouvi-lo. Ou alguém para te ouvir, dependendo da experiência que você teve com Cristo. Dependendo do tipo de experiência que você viveu. Porque Paulo, ele não andou lado a lado com Jesus, mas Pedro andou. Pedro experimentou andar com ele, tocar nele, ouvir e vivenciar experiências extraordinárias estando ao lado de Jesus. Ah, meus irmãos, quando Deus começou a ministrar em meu coração essa palavra, eu fui ver as experiências que Pedro teve.
e que se tornou objeto do desejo de Paulo ir ficar 15 dias com ele, ouvindo, aprendendo. Pedro, ele era o líder, se tornou o líder dos apóstolos. Pedro se tornou aquele que era a referência dos apóstolos. Para Paulo se tornou interessante ir conhecer. Por que nós saímos daqui e vamos para Niterói periodicamente? Porque queremos ouvir o servo de Deus, pastor Érico, que tem experiências com Deus, que teve experiências com Deus, que tem uma palavra profética que dá destino, que tem uma palavra da parte de Deus que pode trazer revelação e resposta à vida de alguém. Por que os irmãos estão aqui conosco? É uma indagação que nós precisamos fazer continuamente. E aí eu fui olhar e ver o que Pedro viveu. Por que Paulo foi ao encontro de Pedro? Porque quando Jesus chamou Pedro, o chamou para abandonar a pescaria de peixe e se tornar pescador de homens. Conforme Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. O primeiro e um dos necessários encontros que promoveu a transformação de Pedro foi quando Jesus o chama e disse: eu te farei não pescador de peixe, mas pescadores de homens. O que fez Paulo ir ouvir Pedro? Paulo sabia que a experiência de Pedro, e biblicamente falando, foi o único homem que andou sobre as águas quando Jesus o chamou. Mateus capítulo 14, verso 22 e verso até o 33, conta a história. Pedro foi o único que ao chamado de Cristo andou sobre as águas. O que isso ressalta meus olhos? Pedro foi aquele que foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Pedro teve a experiência de ouvir o mestre dizer: vem, e ele passa a andar sobre as águas. Eu acho que Paulo chegando disse: como é, meu amigo? Como foi a tua experiência de ouvir a voz do mestre te chamar? Qual é a experiência de tocar os pés sobre a água e não afundar durante um tempo? A experiência de um homem com Deus faz com que outros desejem ouvi-lo. 2025, tomara que seja um ano que você tenha muitas experiências com Deus. Quando nós temos experiências assim com Jesus, nós sentimos vontade de dizer para todo mundo: Raquelzinha. Eu me lembro quando eu vi com os meus olhos as brasas se acendendo no retiro, Fran. Eu queria contar para os meus familiares, eu queria contar para os meus amigos, porque muita gente não fala de Jesus, porque ela não tem experiência nenhuma com Deus. Ela não tem nada para contar, porque ela não se entrega, ela não vive. Ela não sabe o que é viver e andar com Deus. É por isso que ela não quer falar nada de Jesus. É por isso que ela não tem o que contar. A Bíblia diz que o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Porque uma pessoa não fala do amor de Cristo? Porque ela não teve a experiência. Mas Paulo quis ir ouvir a Pedro, porque a experiência de Pedro, quando ele confessa a Jesus, a confissão que Pedro faz de Jesus, que ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se lançou e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha convicção no coração pelo que ele viveu com Cristo, pelo que ele viu. Ele sabia que aí ele estava diante de Cristo. E Paulo quer estar com ele para ouvir: como foi tua experiência, Pedro? De ter a convicção de que aquele era o Messias, de que aquele tinha a palavra de vida, aquele tinha a palavra de esperança. Como foi, Pedro? Pedro estava falando para Paulo, não de qualquer assunto, não porque me contaram. Pedro iria contar a experiência que ele estava tendo com Jesus, de andar, de ouvir, de tocar. E Paulo queria saber mais. Foi o único homem, Pedro, que teve a condição de repreender Jesus. Nenhum homem, biblicamente falando, fez isso. Apenas Pedro. O único que o repreendeu.
Alguns dizem, mas Pedro estava endemoniado, porque Jesus repreendeu o espírito mau. Aquele episódio que Jesus diz, eu vou morrer, eu vou me entregar por vocês. E aí Pedro salta na frente e diz, não, mestre, é impossível dos homens te matarem. É impossível de você morrer. Eu acredito na honestidade de Pedro quando disse isso. Ele repreendeu a Jesus dizendo isso. Sabe por quê? Ele andava com Jesus e ele viu morto ressuscitando, cego enxergando, paralítico andando. Ele próprio andou sobre as águas. E Jesus diz que os homens o matariam. Eu também não acreditaria. Eu falava, mestre, com uma palavra tu mata todo mundo, acaba a história. Ele foi honesto e ele repreendeu Jesus. Aí Jesus disse assim para ele, o Filho do Homem é necessário que ele passe por isso. Aí ele olha e fala, arreda Satanás. Porque Satanás poderia estar enchendo o coração de Pedro. Mas qualquer um que viu o que Pedro viu, teria dificuldade de acreditar de que os homens matariam aquele homem, cuja palavra era chancelada pelo próprio Deus, irmãos. Porque Paulo queria ouvir Pedro e ficou 15 dias com ele. Porque lá na transfiguração do monte, quando eles tiveram uma visão gloriosa da parte de Deus, Pedro estava lá vivenciando aquilo e vendo os seus rostos transfigurados. Porque Paulo queria ouvir Pedro? Porque foi um homem que teve a visão da glória de Deus e estava lá no monte junto com Jesus. Um dos principais episódios, quando Pedro, nervoso, corta a orelha de Malco. Pedro estava lá quando Jesus disse, olha, você não pode ferir assim. E pegou a orelha e devolveu no lugar. E ele viu aquela cura instantânea da orelha do soldado sendo colocada no lugar. Você acha que um homem que andou com o mestre, vivenciou tudo isso, você acha que seria maravilhoso demais ouvir isso dos lábios dele, que andou com o mestre? Eu fico pensando quem vai em Jerusalém e de repente está passando por um trilho e quem conhece diz, nesse caminho que você está andando, o Rei dos Reis andou. Deve ser uma sensação extraordinária. Eu já ouvi, irmãos, de gente que foi no túmulo de Jesus. Eles disseram que a sensação é incrível de estar dentro do túmulo e falar, o meu Senhor esteve neste lugar. O seu corpo estava aqui e ele ressuscitou. E hoje não está mais. Paulo queria ouvir porque Pedro, ele teve essas experiências com Deus. Porque Paulo queria ouvir Pedro? Porque quando Pedro promete não abandonar Jesus, mestre, eu estarei sempre contigo. E Jesus olha para Pedro e diz, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Paulo queria ouvir qual é a experiência de negar Jesus e ainda assim ele te perdoar. Você sabia que em muitos momentos nós negamos a Cristo? Com nossas escolhas, com nossas decisões, com nossas posturas, com a nossa fala, com a nossa infidelidade, a nossa deslealdade, com a nossa falta de compromisso. E Pedro, ele teve a experiência de negar o Cristo e quando o galo canta, ele lembra do que Jesus disse. Eu acho que Paulo queria perguntar para ele, qual é a experiência de ser perdoado, de negar, de ser infiel e ainda assim receber o perdão do Mestre. Porque Paulo queria ouvir Pedro, as experiências dele. Porque quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu amo o Senhor. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus olha de novo para ele e diz, Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Quando Jesus pergunta de novo,
pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele: amo, Senhor, tu sabes. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que Paulo chegou e perguntou: qual é a sensação de ouvir do mestre? Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Tu amas o mestre Jesus? Apacenta as ovelhas do rebanho dele. Tu amas a Jesus? Alguns já pararam de responder. É por isso que Paulo queria: qual é a sensação, Pedro, de ouvir da boca do mestre? Apacenta as minhas ovelhas. E a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Será que você ama Cristo mesmo, está disposto a dar a vida pelas ovelhas de Cristo? Ou será que quando você tem que amar essas ovelhas, você começa a ser criterioso? Esse irmão é muito chato. Ah, não, essa irmã é prova. Será que quando você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu te amo, eu vou cuidar das tuas ovelhas, será que você cuida realmente? Ou será que você prefere maltratar, judiar, ignorar? Para os irmãos que têm carro, quando vai dar carona, você dá carona para as ovelhas de Cristo? Ou você finge que não está vendo? Ou você ignora a sua existência? Quando alguém vai na tua porta e pede um alimento, você diz: eu amo realmente? Você divide o que tem? Ou você fala: não, ele podia estar trabalhando, não, ele é forte? Quando você tem a experiência de estar na rua e alguém te pede um lanche, você realmente diz: Senhor, eu amo, toma aqui, Senhor, eu amo, eu vou dar um lanche para essa pessoa? Ou você diz: eu estou com fome, eu estou com mais fome, eu vou comer sozinho? Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. A forma de você dizer para o mestre que ama não é cantando músicas bonitas nesse lugar, mas é com atitudes de amor que você diz para ele: Senhor Jesus, eu te amo. Porque o bem que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. E a Bíblia diz que naquele dia ele vai dizer: estive nu e não me deste de vestir. Estive com fome e não me deste de comer. Eu estive doente e não me visitaste. Porque o bem que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizestes. A pergunta que eu faço: porque Paulo foi na casa de Pedro e lá ficou 15 dias. Qual é a sensação, Pedro, de ouvir da boca do mestre: tu me amas, cuida das minhas ovelhas? Porque Paulo quis ouvir Pedro? Porque eu não conheço na Bíblia nenhuma experiência que Pedro teve em Atos 2, do versículo 14 ao 41. Em sua pregação, mais de 3.000 almas se renderam a Cristo. Biblicamente falando, eu não conheço naquela geração alguém que pregando 3.000 almas se renderam a Cristo. Você está pensando que isso é pouco? A pergunta que eu te faço: quantas vidas você ganhou no ano de 2024? Vou mudar, vou te dar mais uma oportunidade. 2023, 2022, será que a tua pregação alcançou 3.000 almas em uma única noite? Em um único dia? Pedro teve essa experiência. Debaixo da unção de Cristo, pregando, pessoas se converteram. Eu creio que Paulo chegou lá e falou: Pedro, que experiência foi essa? Como que isso se deu? O que você falou? Qual foi a pregação? Qual foi o tema? O que você sentiu naquele dia? Que tipo de unção? Que tipo de autoridade espiritual? Como que os demônios se submeteram naquele dia? Que estratégia você usou para aquelas pessoas se converterem? Fala para mim, Pedro. Eu creio que Paulo estava sedento para ouvir da boca de Pedro. E 15 dias ouvindo Pedro, ele disse que não ouviu mais ninguém. Ele não quis falar com ninguém. Foi 15 dias junto com Pedro. E o único apóstolo que ele, sem ser Pedro, que ele viu foi Tiago. Mas ele não narra nada. Ele saiu de casa com destino: eu vou lá ouvir aquele homem de Deus. Olha, a Bíblia diz em Atos 5, 15 ao 16, que Pedro é o único homem que ao sair do lugar, a sombra dele curava. Debaixo do poder de Deus.
por que Paulo saiu de casa e quis ficar 15 dias ouvindo Pedro? Porque, biblicamente falando, foi o único homem que a sua sombra curou. Talvez tu tenha um vizinho que tenha tido essa experiência. Tu tem um vizinho pentecostal que ora direto que a sombra dele curou alguém? Me ajuda, gente. Vocês conhecem alguém que a sombra curou? É por isso que Paulo saiu de casa e disse: eu quero ouvir o que esse homem tem a dizer. Como foi isso? Como que, uma vez eu estava orando por uma menina, ela estava endemoniada, e eu lembro que ela em pé, a sombra dela dava um giro de 360 graus, mas era uma sombra diabólica, ela não curou ninguém. Como que Deus usa alguém de uma maneira tão extraordinária, tão intensa, que a sombra deste homem cura? Você já pensou, irmão, você está andando e pessoas enfermas tocar na tua sombra e sendo curadas? Você já pensou isso, varô? Tu está dançando e a tua sombra, no balanço da dança, em quem tocar a sombra, essa pessoa é milagrosamente curada? Tu já pensou isso, Fran? A tua sombra ia curar de 4 em 4 pessoas, que é uma sombra grande. Já pensou, Fran? Em contrapartida, a Suelen em Gissimar ia ter que ficar procurando. A sombra dela é bem estreita. Só Pedro teve a experiência da sua sombra curar. É por isso que Paulo foi à casa dele para ouvir: por favor, Pedro, me diga, o que é que você fez? Como que você orou? Como você jejuou? Como você se consagrou? O que aconteceu, Pedro? Me conte tudo, por favor, eu quero ouvir a tua história. Eu conheço um homem, a gente estava num café de pastores, esse homem chama-se Paulo Canuto, que morreu e voltou. E no testemunho ele conta que a sua alma estava fora do corpo e ele via os médicos conversando a respeito dele, dizendo: fizemos o possível, tentamos reanimá-lo de todos os jeitos, mas não foi possível. A mulher dele, conversando com o médico, já estava se despedindo, já havia retirado os pertences. Ele viu quando o médico se assentou, estava lavrando a declaração de óbito. Ele tem o documento, irmãos. E ele voltou. Eu só conheço pessoalmente Paulo Canuto. Ele esteve no nosso café de pastores do Remi. Alguns irmãos aqui foram para o culto. Nós levamos os irmãos dos líderes, foram para o culto. No SEMI aqui em Vila Maria Helena. E ele estava presente, ele e o apóstolo Djalma. Aquele homem morreu e voltou. Quem foi, o conheceu, ele estava lá. Porque Deus tinha um chamado específico com ele de batalha espiritual. Hoje é uma das maiores autoridades a título de batalha espiritual. Pastor Josué conta que ficou com a responsabilidade de ir buscá-lo no aeroporto. E quando chegou na igreja ali no SEMI, onde nós fomos, ele estava lembrando que a igreja dele tinha a boca de fumo na porta da igreja dele. Para eles entrarem, tinha que tirar a mesinha que ficava. E ele disse: eu vou pedir a este homem para orar por mim e pela minha igreja, porque ele é de batalha espiritual. E quando Josué se aproximou dele, ele disse, sem conhecê-lo ainda: Josué, acalma o teu coração, porque eu dou ordem a seu respeito, e os anjos do Senhor vai naquele lugar para fazer uma obra e tirar aqueles homens da porta da sua igreja. Josué disse que ficou assustado. E naquela mesma semana veio a obra da prefeitura asfaltando, e eles saíram dali, recuaram, foram para um lugar talvez a 100 metros da igreja, e já não atrapalham mais a entrada da igreja. Foi o único homem, e é o único homem que eu conheço que ressuscitou. Porque Paulo foi ouvir Pedro. A Bíblia diz que Pedro fez 3 viagens missionárias para pregar o evangelho em várias comunidades: Samaria, Lida e Jope, Cesareia e por fim a Antioquia.
E o chamado de Paulo basicamente é um chamado missionário. Se você pegar as cartas de Paulo, ou os tratados, as epístolas, todas elas tratam das viagens missionárias que Paulo fez. Era o prenúncio. Preste bem atenção. Existe alguém que você vai se conectar, que pode gerar um start na sua vida. É importante que você esteja ouvindo o seu líder de célula, o seu pastor. É importante que você esteja ouvindo as autoridades que Deus levantou. Porque em ouvir as autoridades que Deus levantou, pode estar liberando o teu ministério, o teu destino. E Paulo, depois desse contato com Pedro, ele já era um homem extraordinário. Depois desse contato, ele se tornou conhecido na Judéia. Para a gente encerrar mais duas experiências, porque Paulo queria ouvir Pedro. Porque Pedro, ele orou por uma de suas discípulas, que ela havia morrido, em Atos capítulo 9, verso 36 a 42. Tabita, a Dorcas, quando ele ora, ela é milagrosamente curada, ressuscita. É por isso que Paulo queria ouvir. E por fim, não há na Bíblia outra experiência como essa. Atos 12, do versículo 1 ao 19. Pedro está na prisão em Jerusalém. Estava prestes a ser executado. E quando eles começam a louvar, as prisões, as correntes caem, as prisões se abrem. Porque talvez você diz assim: as pessoas às vezes não gostam de me ouvir. Quais são as suas experiências que você tem tido com Deus? Quais as experiências que você tem tido com Cristo, com o Espírito Santo? Os irmãos do Ministério de Louvor já tiveram a experiência de cantar e cadeias cair, as portas da prisão se abrirem? Talvez espiritualmente sim, você não sabe. É bom você procurar saber. Por quê? A Bíblia diz que Davi, quando tocava harpas, Saul estava dentro de uma prisão emocional. Demônios prendiam Saul e o atormentava. E a Bíblia diz que Davi tocava, tangia, e quando ele tocava, aquele demônio deixava Saul livre. E é por isso que Saul chama Davi e quer que ele fique perto e tocando direto. Quando as irmãs do grupo estão cantando, vocês sabiam que tem pessoas que estão assistindo pela live ou ouvindo em outros lugares que são libertas? Não, você não entendeu. Foi pouco, glória a Deus, eu vou repetir. Você sabia que quando vocês do grupo de louvor estão azeitados, se consagrando, e vocês louvam aqui, não só gente que está aqui que entrou atormentado por algum demônio, emocionalmente abalado, ou alguém que está assistindo a live, ela é milagrosamente liberto das cadeias que o prende. É por isso, irmãos, que eu digo, você não pode subir de qualquer maneira, não pode subir de qualquer jeito. Tem que haver preparação, tem que haver consagração, tem que haver dedicação, tem que haver compromisso com Deus através da leitura, da oração. Tem que chegar cedo, tem que honrar o Senhor durante toda a semana, estar em oração, para que vocês comecem a ver essas experiências. E aí vai vir gente de longe querer te ouvir. O que está acontecendo nesse lugar? Ana Angélica, o que está acontecendo nesse lugar? Quando aquelas irmãs sobem, quando elas começam a cantar, eu fico todo arrepiado. Fran, o que está acontecendo nesse lugar, Fran? Quando tu toca esse violão, me dá uma vontade de chorar, me dá uma vontade de pular, eu fico com vontade de correr. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem algo espiritual acontecendo neste lugar. É a tua experiência com Deus. Simar, quando tu começa a cantar, mesmo que seja com playback, algo diferente acontece dentro de mim. O que é isso? É a tua experiência com Deus. Almerinda, quando eu entro na sexta-feira aqui para orar, Almerinda,
que eu vejo aquele grupo de irmãos lá na frente, algo dentro de mim se mexe, me dá uma vontade de falar com Deus muito grande. Sabe por que as pessoas querem te ouvir? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Quem está em trevas será iluminado, e quem tocar em você sentirá sede. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse para aquela mulher em João 4: se me deres de beber e souber quem eu sou, eu te dou água, e tu me pediria e mataria a sede. Nunca mais você vai sentir sede na sua vida, porque Ele é a água viva. É Ele que mata a sede. Porque Paulo vai para a casa de Pedro e lá fica 15 dias? Porque ele estava diante de um homem que tinha muita intimidade e experiência com Deus. O tipo de entrega que você tem pode mover pessoas que vão vir de lugares distantes querer te ouvir e saber o que está acontecendo. Vocês lembram de Salomão? A rainha de Sabá saiu lá da terra dela e veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Porque a Bíblia diz que no mundo todo não havia ninguém como Salomão, com tamanha sabedoria. Só que sabe de onde veio a sabedoria de Salomão? A Bíblia diz que um dia Davi morre, Salomão assume o reino, e naquele momento que ele vai para a presença de Deus orar, Salomão não pede riqueza, Salomão não pede mulheres. A Salomão vira diante de Deus e diz: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa conduzir este povo. A Bíblia diz que alguns em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem gente que se botar diante de Deus para fazer oração pedindo algo, irmão, vai na presença de Deus e ora pedindo. Vai pedir casa, vai pedir carro, vai pedir emprego, vai pedir dinheiro. O Moisés, quando estava conduzindo o povo, irmãos, e ele foi orar a Deus, o Senhor disse para ele: Moisés, grande luta e aflição o teu povo está passando. Eu vou dar ordem para que os anjos vá à frente. Mandarei uma nuvem durante o dia por causa do sol escaldante, e durante a noite uma coluna de fogo para aquecer o povo, porque é muito frio no deserto. O Moisés disse para ele: não, Senhor, não, Senhor, nós não arredaremos o pé desse lugar se a tua presença não for conosco. O que vai fazer a diferença são homens e mulheres que valorizam a presença do Deus Todo-Poderoso. De vez em quando eu ouço essa pergunta: pastor, por que nós não vemos mais milagres como tinham antigamente? Cegos verem, mortos levantarem. Eu digo: porque o povo não é mais o mesmo. Olha para a experiência de Pedro. Ele desejava andar com Deus. Um Noé recebeu uma informação importante, mas a Bíblia, para construir a arca e salvar toda a sua família e aqueles animais. Mas tem um versículo que diz: Noé andou com Deus. Todos os homens e mulheres que andam com Deus, existe algo diferente sobre elas e algo comum, um traço comum entre eles, que eles amam a presença de Deus. Eles não amam o que Deus pode fazer, eles amam a presença de Deus. Quando nós amarmos a presença de Deus mais do que a nós mesmos, mais do que o que temos, quando nós amarmos a presença de Deus de tal maneira de nos comprometermos com Ele, nós começaremos a ver os milagres que antigamente se tinha nesta terra. Aqueles homens abriam mão de tudo, inclusive de suas vidas. Fui pregar num lugar uma vez, por ética eu não vou falar onde foi, mas me chamaram para ministrar para os jovens. E eu fui fazer uma triagem com os jovens antes da pregação, porque era uma reunião de jovens. E passei uma listagem, eu disse assim: qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é me formar na faculdade de Direito. Meu sonho é ser um empresário. E o seu? Meu sonho é ser como meu pai, um empresário. Qual é o seu sonho? Meu sonho é comprar aquele carro, a Hilux, é o carro dos sonhos. Não teve um jovem que falasse: meu sonho é andar na presença de Deus. E então eu disse para eles assim: tudo que vocês estão sonhando, Deus é poderoso para te dar. Só tem o seguinte:
não vai garantir a sua eternidade. E eu tenho algo para te dizer. Em breve vocês morrerão e vai ficar tudo aqui. Quem adquiriu muita casa, os filhos vão ficar brigando por isso. Vocês sabem. É assim ou não é? Adquiriu carros, vão brigar pelos carros. Tem muito dinheiro, vão brigar pelo dinheiro. Agora, quando você ama a presença de Deus, o Senhor diz assim: basta cada dia o seu mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas, todas elas, vos serão acrescentadas. Quando você ama a presença de Deus, Ele diz assim: filho, se prepare porque eu estou voltando. E eu vou dizer para você, você vai ouvir: vinde bendito de meu Pai, possui a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Ele diz para os seus discípulos: não acumulem riqueza e dinheiro onde a traça corrói, onde os ladrões roubam, mas guardem e acumulem dinheiro no céu, onde nem a traça corrói, nem ladrões roubam. Você está disposto a trocar tudo pela presença de Deus? Aquele jovem mancebo, ele recebeu uma instrução que poderia mudar o norte da sua vida. Jesus disse para ele: guarda os meus mandamentos. Ele: mestre, tudo isso eu já tenho guardado desde a minha tenra idade. Agora vai, vende, dá tudo aos pobres e me segue, me acompanha. A Bíblia diz que ele ficou triste e não se fala mais nesse jovem. Vez por outra eu estou conversando com um irmão ou outro, e o irmão é uma bênção, feliz, alegre, mas quando a gente fala assim: meu irmão, você tem que dar o dízimo, isso é bíblico, o semblante do irmão, da irmã fica triste. Vez por outra, quando a gente diz: nós estamos num propósito, irmão, a pessoa fica triste, porque você vê onde ela está investindo a vida dela, o tempo dela, as coisas dela, está investindo em tudo que é ouro e prata, em tudo que perece, mas não investe tempo nas coisas que são eternas, e nem na pregação do Evangelho. Irmãos, ainda dá tempo. Dá tempo de você escolher outras prioridades que não seja apenas a sua própria vida. Ainda dá tempo de você desejar viver o que Pedro viveu, para que pessoas te procurem e digam: como foi a sua experiência? Pessoas irão para a tua casa, você vai querer dormir, e elas baterão na tua porta: Wendel, irmão, tu não sabe o que aconteceu, Deus já ouviu a nossa oração. Outro dia eu estava chegando na casa do príncipezinho, fui lá visitar o Alexandre, eu e Cláudio Nilo. E quando eu estava chegando na esquina, um dos jovens com uma pistola, uma mochila nas costas, olhou para mim e disse: cara, você aqui? Eu falei: morri. Ele veio de moto para cima, e de repente, quando eu apertei a mão dele, ele olhou para mim e falou: cara, que honra ver você aqui, o que você se tornou. Eu ainda não sabia quem era, eu não identifiquei, porque aquele jovem, quando eu vi, ele era criança. E eu falei: desculpe, mas eu te conheço de onde? Ele falou: eu sou irmão do fulano de tal e da fulana. Aí eu, lembrei. Falei: cadê teu irmão, cara? Infelizmente meu irmão morreu, estava aqui na boca, foi alvejado e morreu. Eu, meu Deus. E você, bicho? O que você está fazendo aqui? Ele eu vi que ele estava armado, estava com a mochila. Ele disse: eu estou aqui, mas eu vou sair. Eu falei: cara, tem uma igreja nossa aqui perto, vai lá hoje. Era um dia de domingo, né, Nilo? Falei: vai lá hoje. Aí ele fez assim para mim, um gesto: eu vou, mas conta para ninguém, com medo. Aí eu falei: segredo nosso, vou contar para ninguém, mas tu vai. Ele foi? Não. A última notícia que eu recebi é que mataram ele. Mas o interessante disso é que quando chega esses momentos, você tem que estar preparado. Você vai estar dentro de um ônibus, e pessoas vão olhar para você, vai ver algo diferente, vai dizer: ora por mim. A tua experiência vai dizer com quem você esteve por último. Na transfiguração, a Bíblia diz que os rostos deles resplandeciam da glória de Deus. Qualquer um que olhar para você vai sentir. Esses dias Gleice estava tratando com a cliente, e a mulher olhou e falou: você é cristã, lembra? Tu és um deles, porque tu fala como eles. Não, eu não sou não. É sim, tu é igual a eles.
Vocês vão ouvir em breve o testemunho dos irmãos, né, Tiagão? Os livramentos, né? Em breve. Se você esteve com Deus, isso vai despertar sede espiritual nas pessoas. Se você esteve com Deus, a luz que está sobre a sua vida vai iluminar o caminho de muita gente. As pessoas vão sair de suas casas e desejarão ouvir qual foi a experiência que você teve. Agora, a experiência rasa de andar nos padrões deste mundo, ninguém quer te ouvir. Ninguém vai querer saber o que aconteceu. Experiências do mundo mundano, ninguém vai querer ver. Ninguém quer saber. Ah, eu fiz minha postagem lá, tive 2.000 curtidas. Isso é insignificante. Você já viu meu TikTok como tá bombando? Ah, um vírus vai acabar com o teu TikTok. Né, Wendel? Vai perder total acesso. Porque você está investindo naquilo que não é pão. Porque você está investindo mal. Porque você está escolhendo mal. Porque você se associou com as pessoas erradas. Ninguém vai desejar te ouvir. Não, pastor. Teremos o nosso ensaio aqui, a gente vai se preparar. Eu fico vendo no grupo. Na minha época, minha juventude, os irmãos falavam, vai encontrar onde? O culto vai ser lá em tal lugar. A gente carregava as caixas e era caixa pesada. Fran sabe. Carregávamos a caixa pesada. Hoje você não carrega a caixa e você não vem. Você não carrega peso e não chega no horário. Você tem trabalho. Eu lembro, eu sou de uma geração que os irmãos oravam para Deus abrir porta de emprego. E o voto, o propósito deles é, quando Deus abrir porta, eu quero dar o meu dízimo. Fran é testemunha disso. Quantos jovens nossos faziam propósito, jovens que faziam propósito para passar em concurso público, e Deus honrava. Uma irmã chegou a me dar um livro, que diz, esse livro, o tema dele é, faltava fazer um propósito. Essa irmã passou no concurso público do TRF, ela era manicure, deixou de ganhar R$1.300 por mês de manicure para ganhar 10, 12 mil reais por mês, mas é uma irmã que sempre foi fiel nos dízimos, ofertas. E quando ela passou no concurso público, ela disse, os meus primeiros 3 salários, eu quero entregar todo para a obra de Deus. Ela entregou em média 33 mil reais, vamos dizer assim, que o salário era em média de 11 mil. Irmãos que sentem receio de serem fiéis a Deus. Irmãos, eu estou falando para uma geração, eu não estou falando só para vocês aqui. Esse vídeo vai ficar eternizado no YouTube. E um dia vai fazer muito sentido para alguém que está ouvindo e com um vazio muito grande dizendo, eu não consigo sentir a presença de Deus. Claro, você escolheu andar longe de Deus. Você preferiu andar com o teu amigo do trabalho, que é um bebum, que é um drogado, que curte a noitada. E você acha que vai sentir a presença de Deus no forró, no pagode. É por isso que você está vivendo um tempo de vazio. Ah, pastor, o meu filho se envolveu com as drogas. Claro, porque na época que você tinha que levar ele para a igreja, para ele ser discipulado, você não levou. Eu me lembro de uma irmã. A gente passava, pegava o filho dela e levava para a igreja. Passava, pegava o filho dela e levava para a igreja. O filho dela aprontou dentro de casa. Sabe qual foi a punição que ela deu para o filho? Ah, você não vai mais para a igreja. E falou comigo. Eu disse para ela, querida, não faça isso. Tire dele, tire dela o jogo, o celular, o videogame, a bicicleta, mas não impeça de ele ir. Sabe o que aconteceu? A família dilacerou. A menina se envolveu com o cara, engravidou, foi morar com ele. Os 2 rapazes, um se envolveu com as drogas, andava com uma arma e uma carteira falsa de polícia. O outro se envolveu com candomblé e obras das trevas. A última vez que eu tive com ele, ele estava respondendo um processo judicial com quase sendo preso já. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você escolher suas prioridades. Vamos ficar de pé? Fique de pé um instante. Porque Paulo quis ir para a casa de Pedro e lá ficar por 15 dias. Nós lemos por 2 razões.
pelas experiências profundas que Pedro teve e porque ele precisava ser conhecido na Judéia. O Senhor nos chamou, irmãos, para fazer a obra dele e a vontade dele. Mas a escolha, ela é sua. Eu fiz a minha. Eu quero morrer fazendo a obra de Deus.